Com certeza, a nossa grande convidada, Patrícia Peck, sempre conosco, e outra, com certeza, para debater sobre lei de proteção de dados, quem melhor poderia não ser do que a Patrícia Peck. Obrigado, Patrícia, com você. Obrigada, Rafael. Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Sou Patrícia Peck, advogada especialista em Direito Digital. O tema, então, agora da nossa apresentação, dessa palestra, é justamente algo extremamente importante e atual, que é como lidar com a inovação e as novas regulamentações quando a gente fala de proteção de dados e pensa em utilizar soluções de reconhecimento facial, algo que realmente vem crescendo de importância. Nós estamos vivendo numa sociedade em que dados são um modelo de riqueza. E aí nós estamos sob novas regulamentações. A partir do momento que a gente precisa agir com mais transparência, estamos sujeitos a essas regulamentações de proteção de dados, tanto na Europa, no Brasil, nos Estados Unidos, em mais de 107 países, que trazem medidas de controle. Segundo o professor Luciano Floridi, ele diz que estamos num modelo de data ethics, ou seja, podemos utilizar inovação, todos esses avanços tecnológicos, mas desde que atenda direitos humanos. E quando a gente vai pensar em reconhecimento facial, se de um lado, nós estamos vivendo aí todo um ano atípico com a pandemia, com o novo Covid-19, esse coronavírus e tal, e você imagina que é muito melhor do ponto de vista sanitário, que a gente não tenha o toque físico. Então, você autenticar com o uso do reconhecimento facial é algo que pode ser até uma proteção do ponto de vista de saúde pública. Por outro lado, a gente tem que ter aquele cuidado para que, quando você utiliza uma solução com algoritmos para reconhecimento facial, esse tratamento de dados pessoais, que já são dados pessoais sensíveis, porque tem características que podem identificar a cor de pele, o tipo de vestimenta, que pode trazer um elemento até de características de religião, não possa ser depois utilizado com fator discriminatório. Então, assim, há toda uma implicação hoje em como que você vai abordar a utilização do reconhecimento facial, mas a gente vai avançar um pouquinho mais nessa explicação aqui para você. Então, a gente está evoluindo em modelos de negócios em que você tem o 3R, receita em rede, mas que traz um risco sistêmico, apesar de eu usar uma solução hoje num negócio, eu posso ter um negócio de crédito, então eu quero usar o reconhecimento facial para uma análise de crédito. Posso ter um negócio no varejo, vou usar reconhecimento facial ali no varejo para uma videovigilância, para evitar um furto, ou para poder melhorar uma experiência de usuário numa autenticação de compra, para ele se autenticar fazendo uma compra com um ok por rosto, sem precisar digitar com a mão, Mas, dependendo, eu posso trazer um risco, seja de cibersegurança ou de privacidade, embarcado na solução tecnológica, por isso riscos sistêmicos. E aí a responsabilidade solidária, quer dizer, duas instituições que estão trabalhando juntas, o risco de uma gerar responsabilidade conjunta para a outra, que é o que tem sido trazido nessas novas regulamentações. Tanto o GDPR quanto a LGPD falam de responsabilidade solidária entre controladores, co-controladores e operadores de dados. Então, é muito importante a gente prestar atenção nisso, porque uma parte da gestão desse risco hoje vai acontecer por cláusulas contratuais. Outra parte da gestão desse risco vai acontecer pelos avisos, pelos alertas, porque é uma legislação que exige transparência, o dever de dar ciência. Eu vou mostrar uns casos aqui para vocês em que talvez, se aquele que estava usando a solução de reconhecimento facial tivesse feito o alerta, a prevenção, não tivesse havido incidente. Tem casos envolvendo até instituição de ensino, em que você vai tratar dados de criança, que é menor de idade, mas o uso de facial recognition ou de biometrics, de biometria, exige consentimento expresso do responsável
responsável legal, a gente não pode esquecer disso, né? Então, assim, como que está essa nossa cultura de riscos digitais? Lógico que a gente está vivendo um contexto agora muito mais virtualizado, está todo mundo trabalhando mais remoto, isso aumenta, né, a possibilidade dos incidentes. Por isso, trazer esse evento tão importante, né, esse Cyber Summit, como nós estamos aqui, para tratar de tudo isso. E a segurança fique em estado de alerta. E a segurança pública fique em estado de alerta, né? A maioria das cidades está realmente investindo em projetos no uso de reconhecimento facial, até para garantir mais segurança. E nós temos utilizado ferramentas e aplicações até para que a gente possa utilizar um pouco mais de vigilância digital quando a gente pensa esse controle populacional, até com relação à pandemia que estamos vivenciando esse ano, para evitar as aglomerações. E se no passado nós tínhamos vazamento de informação usando técnicas muito mais sofisticadas, eu mesmo já tive a oportunidade de ministrar algumas aulas a serviço, né, das forças militares na Escola da Inteligência do Exército. Então, você estuda, né, a questão da espionagem entre países, da espionagem entre empresas, essa espionagem digital, você tem técnicas de engenharia social mais avançadas, você hoje acaba tendo um vazamento de informação por condutas muito mais simples, né? Às vezes aquela questão que a gente chama daquele phishing, aquela técnica que vai numa notícia, numa informação que a pessoa clica e já cai ali no golpe. E aí o aumento do home office, tem o home office, tem a homeschool, está tudo muito mais no ambiente doméstico, fez aumentar as situações de incidente, de vazamentos e o risco digital nesse ano de 2020, né? E, logicamente, tudo isso faz crescer de importância e dá um alerta nos países em cima da regulamentação de proteção de dados pessoais. Por isso que quando a gente agora quer inovar, esse conceito do privacy by design, de eu aplicar a visão de proteção de dados desde o começo de um projeto. Então, você quer usar reconhecimento facial? Vamos lá. Será que atende aos requisitos de proteção de dados, aquela solução que eu quero utilizar? Essa é a resposta que eu quero ajudar você aqui dentro da jornada nessa atividade dessa palestra do evento, né? Porque nós temos que ter um cuidado que não existe um problema jurídico em si de utilização da solução, mas é o como eu vou fazer uso da solução, como ela está desenvolvida e parametrizada, né? Então a gente tem que observar, né, de que maneira vai ser abordada a utilização da tecnologia, porque ela tem que estar em conformidade com as novas regulamentações, que é o compliance, né? Aqui no Brasil, a própria Febraban alertou, né, o aumento de fraudes durante a pandemia. Então, se estamos aumentando a fraude devido ao aumento do uso de serviços digitais, daí a importância de nós termos o quê? A autenticação forte, a certeza da identidade das pessoas, que a pessoa é a pessoa. A gente tem que ter muito cuidado de alguém não poder ser você por aí, no seu lugar, né? Esse risco do identity thief, de alguém ser você por aí, isso aumentou demais, até porque nós temos uma pulverização muito grande, principalmente no Brasil, dos dados dos brasileiros disponíveis facilmente na internet. Já estão lá, né? Por mais que a gente agora vai ter a entrada em vigor da LGPD, da Lei de Proteção de Dados Pessoais, isso é uma exigência daqui para frente. E o que aconteceu para trás, e o que já vazou, e o que já vazou esse ano, o que já vazou no ano passado, nos anos anteriores, está tudo aí espalhado, disponível, sendo utilizado pelas quadrilhas em termos de informação, devido a essas fragilidades que nós temos de exposição de informação. Então, isso ajuda a estimular o uso de ferramentas que possam permitir uma autenticação mais forte, como é a utilização do reconhecimento facial. E é interessante quando a gente fala de proteção de dados, porque esse caso é um caso curioso, porque mostra que a gente vai ter que mudar muito a nossa cultura, né? A cultura relacionada a dados pessoais, que a gente sempre lembra e pensa que proteção de dados pessoais está num nível mais
de repositório digital, mas na verdade é o dado pessoal em qualquer tipo de suporte, como por exemplo o papel, né? Então aqui é um caso mostrando o cliente se revoltando porque a empresa usando o currículo para poder embalar, né, mercadorias, e fica ali a informação completa da pessoa. Então a gente sempre tem que lembrar do descarte seguro. Então a lei brasileira, como a gente vai fazer esse comparativo de inovação e regulamentação, a LGPD, a Lei 13.709 de 2018, fez 2 anos de aniversário no dia 14 de agosto de 2020. Ela se referencia bastante com o regulamento europeu, o General Data Protection Regulation, que é o GDPR, e traz toda uma abordagem aqui para o Brasil, né, entrando em vigor com toda a previsão aí, com o que aconteceu, que eu já conto para vocês, aí todas as nossas mudanças e mexidas da lei entram em vigor em setembro de 2020 e teremos que adotar todas as novas tecnologias, os projetos, as inovações, já pensando na conformidade dessa nova legislação. Mas queria destacar que como tem acontecido na Europa, provavelmente vai acontecer no Brasil, a maioria da aplicação das multas relacionadas à violação de dados pessoais, pelo dado indicado aqui do site Enforcement Tracker, o primeiro motivo de justificativa de aplicação de multa é quando acontece insuficiência técnica relacionada a medidas de segurança, de cibersegurança. O segundo motivo é por tratar o processamento de dados sem ter a base legal suficiente para isso. O terceiro motivo é não atender aos princípios da legislação de proteção de dados. O quarto motivo é não atender os direitos dos titulares. Lembrem disso. Por quê? Porque na hora que a gente for usar o reconhecimento facial, a gente vai ter que tratar com a base legal adequada, a gente vai ter que garantir a segurança da informação capturada, aquilo que é capturado dentro da solução de reconhecimento facial, normalmente a própria imagem de rosto daquela pessoa. Nós vamos precisar estar atendendo aos princípios da legislação, dentro dos princípios, a transparência, a minimização, a qualidade de dados, a não discriminação, a finalidade informada. Então, atender esses princípios é essencial e vamos precisar também atender os direitos dos titulares, que é deixar muito claro como é que ele exerce o seu direito, inclusive depois como é que ele pode solicitar informação sobre o tratamento de dados, como é que ele pode exercer revogação de consentimento, porque vão ter duas situações dentro do reconhecimento facial. Tem a possibilidade, quando é para finalidade de autenticação e segurança, de exceção de consentimento, quando é para uma finalidade de segurança pública, quando é para uma finalidade de cumprimento de contrato, quando é para uma finalidade de proteção de crédito. Essas finalidades permitem exceção de consentimento, mas quando não for para essas finalidades, precisa de consentimento. Então, quando eu quiser fazer uma captura usando reconhecimento facial dentro do varejo para ver uma experiência de marketing, se a pessoa está sorrindo, se ela está feliz ao olhar para uma prateleira e ver um produto, eu quero ver a reação do rosto dela relacionado a um produto, aí para isso eu preciso ter uma captura de consentimento para ela participar, fazer o engagement dela dentro daquela ação de comunicação. Então, a gente tem que separar o que é autenticação e segurança e o que é uma ação de marketing, né? E aí, isso faz toda a diferença para que a gente esteja em conformidade com a legislação e evite a aplicação de uma penalidade, de uma multa da autoridade em termos de proteção de dados. Então, vamos olhar um pouquinho de casos, né? Nós temos aí um aumento de uso de soluções de inteligência artificial, até por conta do isolamento social dentro desse ano de 2020, Israel usando inteligência artificial para combater o Covid-19, por exemplo. Nós temos também notícias desse ano, de junho de 2020, o sistema de reconhecimento facial cometendo erros e um homem negro sendo preso por engano. Então, o Departamento de Polícia de Detroit, que prendeu um homem acusado de roubo numa loja de luxo, com base numa identificação de software de reconhecimento facial, e viu um problema que o sistema reconheceu a pessoa errada. E isso começou a dar um alerta, gente, um alerta, que de repente as soluções de reconhecimento facial têm um viés.
O que é um viés? O viés é um desvio na interpretação daquela amostragem de base de dados que gera um resultado dentro do analytics do reconhecimento facial, em termos de feedback de aprendizagem, e que ele comete um erro de decisão. Então, começou-se a se entender que nas imagens de rosto, principalmente de pessoas cuja cor de pele é negra, existe um viés na solução de reconhecimento facial que aumenta a margem de erro de falso positivo. Olhe só, prestem atenção nisso, porque isso começou a aumentar a incidência e fazer com que a indústria tivesse o quê? Um recall relacionado a soluções de reconhecimento facial. Ou seja, será que temos que reavaliar como que está desenvolvido o algoritmo e conseguir fazer um teste ali em termos de conceito de que não vai haver esse viés que pode demonstrar um preconceito. E talvez esse preconceito pode ter sido desenvolvido, né, uma discriminação natural desenvolvida na amostragem da base de dados, com alguma dificuldade do porquê que dá um falso positivo quando o tom de pele da pessoa é negra. Isso é muito importante da gente avaliar, porque com uma legislação nova de proteção de dados pessoais, que tem um artigo específico na parte de princípios de não discriminação, isso se torna um risco elevado para uma aplicação de multa e depois uma ação indenizatória. Tá? Então, aqui a polícia de Detroit admitindo o reconhecimento facial não funcionando 96% das vezes em situações ali de um falso positivo, dele ter se confundido na hora de fazer o double check na checagem de suspeitos. Boston proibiu o uso de reconhecimento facial por órgãos públicos. Então, a abordagem do reconhecimento facial, não no uso privado, específico para uma autenticação numa transação de pagamento. Eu poder ter uma base de dados em que eu tenho um registro de um cliente que ele possa se autenticar com o rosto. Não é isso. Nesse tipo de abordagem, tem tido uma eficiência muito grande o uso daquela tecnologia. No entanto, para o surveillance coletivo, público, em segurança pública, com câmeras públicas, para eu poder pegar alguém que está numa base de procurados em termos de pessoas e dizer, vou buscar aquela pessoa que está na minha base de procurados de criminosos e identificar onde essa pessoa está e pegá-la, o falso positivo em termos de grandes populações tem um aumento exponencial ainda no uso de algumas dessas soluções de reconhecimento facial, e isso, de novo, deu esse alerta, né, do ponto de vista aí, e considerando todas as situações que nós estamos vivenciando esse ano, né, passou a ter aí uma crítica muito grande no reconhecimento facial utilizado ostensivamente em segurança pública. Aqui no Brasil, nós temos Curitiba usando câmeras com reconhecimento facial, né, dentro aí de uma parceria com o Instituto de Cidades Inteligentes, né, dentro de um projeto chamado Muralha Digital, e aí estamos acompanhando como está esse desenrolar, esse desenvolvimento. Tem que ter esse ponto de verificação, de atenção, lembrando que sempre precisamos pensar a transparência algorítmica e a auditabilidade dessa solução. Precisa passar por auditoria, precisa ser verificado esse fator de falso positivo e o quanto que ele tem aumento, o increase, né, em termos estatísticos com relação a um tipo de viés, principalmente esse viés relacionado à cor de pele, como está se demonstrando em outros países, né? Temos um caso clássico que está no judiciário brasileiro em cima do uso do reconhecimento facial aplicado no sistema de metrô de São Paulo, e quem trouxe com uma ação promovida pelo próprio IDEC, do Instituto IDEC, por se entender que a forma como foi aplicado a abordagem do reconhecimento facial não se deu ali a devida transparência e os avisos aos usuários, não se deixou clara a finalidade, para que seriam usados os dados coletados, e essa ação está em andamento aqui no Brasil. Então, é importante destacar que tanto o IDEC como o Ministério Público são instituições com um poder de vigilância e fiscalização sobre esse tema. Mesmo pensando que proteção de dados pessoais tem uma autoridade específica de fiscalização, né,
né, que o DPA brasileiro, Data Protection Authority, é a ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que teve o seu decreto regimental publicado no dia 26 de agosto. Eu já falo isso para vocês também. Isso não quer dizer que não possamos ter uma vigilância e fiscalização, principalmente de órgãos de defesa de consumidor, tá? Até porque o artigo 18, parágrafo 8º da LGPD traz essa previsão específica. E aí aqui é um pouquinho mais de caso, ainda falando sobre esse misidentified, né, essa identificação errônea ocorrida por solução de reconhecimento facial. Por conta de todos esses episódios, também esse ano de 2020, a própria IBM fez uma declaração oficial noticiada que deixaria de vender reconhecimento facial de vigilância em massa. Quer dizer, não quer dizer que não possa ter um projeto específico para uma solução de autenticação privada, como eu comentei aqui com vocês, mas esses projetos de vigilância em massa, que possa, de algum modo, violar direitos e liberdades individuais, naquela parte de direitos humanos, principalmente devido a toda essa questão dos Estados Unidos com relação, né, à morte de negros norte-americanos, esse conflito com polícia, ficou realmente um tema muito polêmico. E a ONU pediu a moratória do reconhecimento facial em protestos pacíficos, né? Também trazendo, então, essa questão aí de se levantar, né, uma necessidade de verificação do uso do reconhecimento facial nessas situações para evitar que a tecnologia pudesse aumentar a discriminação, principalmente contra pessoas negras. Ou seja, o que nós observamos aqui é que está havendo uma necessidade da própria tecnologia ter um cuidado para ela não sofrer agora uma situação de construção de crise de imagem, seja uma imagem negativa, se criar, né, ali em cima da tecnologia, devido provavelmente a uma problemática no seu desenvolvimento, que pode ter sido até algo mais específico, pontual, de um ou outro fabricante que teve esse problema de viés, né, do ponto de vista do algoritmo de reconhecimento facial, você estigmatizar a tecnologia. Seria importante reunir dentro de uma associação, né, um conjunto aí de desenvolvedores tecnológicos que têm soluções de reconhecimento facial para fazer, né, um guideline, um código de melhores práticas no desenvolvimento da tecnologia, atendendo todo esse guidance, né, de não discriminação, de melhor prática no desenvolvimento do software de reconhecimento facial e um teste mesmo, com uma certificação, com um selo de que ele atende, né, a data protection, né, a regulamentações de proteção de dados, que ele atende essas regras relacionadas a direitos humanos, e tá, para se evitar que continue evoluindo essa questão de que a tecnologia estaria com essa questão discriminatória, né? Então, assim, várias universidades passaram também a fazer alguns testes, né, e a tentar demonstrar, assim, algumas questões relacionadas a isso. Então, entrando mais um pouquinho nos artigos específicos que precisam ser atendidos, no caso da lei brasileira, nós temos 65 artigos com 6 domínios, e os pilares na parte de controles de segurança são referenciados na ISO 27001, 27701, no NIST, né? Lógico, tudo isso tem que ser pensado no desenvolvimento seguro da tecnologia, né? Pensando padrão de autenticação, criptografia, entre outros, mas quando a gente fala dos princípios, é importante, ao se aplicar o uso da tecnologia de reconhecimento facial, aplicar o princípio da transparência, da finalidade informada, da adequação, da necessidade, que é o princípio da minimização, principalmente o princípio da não discriminação. E isso inclui também quando a tecnologia é utilizada pelo poder público, pela administração pública, porque o artigo 26 da lei, que fala da administração pública, diz claramente que o ente público, na execução de política pública, tem que respeitar os princípios do artigo 6º.
Então, mesmo quando o ente público utiliza uma solução de reconhecimento facial, como é para a segurança pública, por exemplo, para a proteção da vida, da saúde, também precisa atender os princípios do artigo 6º, né? Então, além de transparência, é não discriminação. Por isso, a importância da tecnologia fazer esse teste de não ter viés discriminatório. Além disso, como eu tinha comentado, quando a gente fala de base legal, né, a base legal, normalmente, que a gente acaba enquadrando o uso do reconhecimento facial, ou vai ser envolvendo, né, ali a execução de um contrato, o cumprimento de obrigação legal ou de uma política pública, mas também é muito comum a própria proteção do crédito, devido ao combate à fraude, né, quando a gente fala de métodos relacionados à autenticação. Quando a gente vai para o uso de dados sensível, porque a solução de reconhecimento facial acaba trazendo o uso de dado sensível, nós usamos a segurança do titular, que está na letra G. Então, é muito comum a base legal do reconhecimento facial utilizar o artigo 11, letra G, prevenção à fraude e segurança do titular, tá? Então, isso é uma das bases legais mais aplicadas no Brasil para viabilizar o uso do reconhecimento facial. Mas, de novo, quando é essa parte protetiva. Se for uso para fins de marketing, né? Eu quero na loja fazer ali a câmera apontando para a vitrine, para a pessoa que está passando na frente da vitrine, eu ver para onde que ela estava olhando, qual o produto e a reação do rosto, se ela está sorrindo ou não, aí nós já passamos a ter que fazer um consentimento ou trabalhar aquela base legal excepcional relacionada a legítimo interesse. Mas lembre, o legítimo interesse não aplica para dado pessoal sensível. Então, você precisa capturar consentimento se for dado pessoal sensível nessa parte do marketing. Então, tem que ter muito cuidado com isso, né? Então, aqui é só um destaque relacionado aos dados sensíveis e explicar de novo, né, que todos os artigos relacionados a compartilhar dado do ente público para o ente privado vai exigir não apenas o cumprimento, né, de que você tem que deixar claro qual é a persecução do interesse público, qual é a finalidade pública que está sendo atendida, cumprir com transparência. Então, tem que ter uma política de privacidade publicada, deixando claro tudo isso, e, além disso, precisa ter um contrato ou convênio entre o ente público e o privado, para poder fazer essa passagem de dados se você tiver essa colaboração na parte de segurança pública. Então, quando o ente público contrata uma empresa privada para poder fornecer a solução de reconhecimento facial, isso tudo tem que estar com regras muito claras, além do ente público precisar publicar uma política específica de privacidade dentro do seu site, na parte de segurança pública, explicando de forma transparente os tratamentos de dados pessoais. Na área pública, você não captura consentimento, você aplica o princípio da ciência e da transparência, tá? Lembrando, né, que no artigo 4º nós temos exceções, nós temos exceção da segurança pública, da defesa nacional, da segurança de Estado, nós temos exceções, mas o artigo 4º ficou ainda para ser depois regulamentado na parte de segurança pública e defesa nacional por legislação específica, e nós ainda estamos pendentes dessa situação, né? E eu queria reforçar com vocês o artigo 20. O artigo 20 fala de decisão automatizada. O titular de dados tem direito a solicitar uma revisão de decisões tomadas unicamente com base num tratamento automatizado de dados pessoais, que é também algo que pode estar sujeito após ali aquela solução aplicando reconhecimento facial, no sentido de que você faz uma análise completamente automatizada, né? Então, vamos lembrar disso aqui. Tá? Muito importante. Então, pensando em framework, né, nós amarramos essa parte toda de proteção de dados pessoais com todo um assunto relacionado à privacidade e direitos humanos, que no Brasil já vem desde a Constituição Federal de 88, temos uma amarração com o Código de Defesa do Consumidor, Decreto do Comércio Eletrônico, Marco Civil da Internet, e aí vem a nossa lei. A nossa lei tinha uma previsão antes de entrar em vigor, aí no mês de agosto, que eram 24 meses após a sua
promulgação, mas no começo desse ano, devido à pandemia, né, do Covid-19, né, do novo coronavírus, teve uma movimentação no Senado e na Câmara para prorrogar a entrada em vigor. Isso fez ter uma medida provisória, 959, que tinha prorrogado para o dia 3 de maio de 2021, mas como medida provisória ela poderia caducar depois de um prazo total de 120 dias, 60 mais 60, que vencia no dia 26 de agosto de 2020. Nós também tivemos uma legislação a partir do projeto de lei 1179, que virou a lei 14.010, que prorrogou as multas da LGPD. Então, as multas da LGPD só podem ser aplicadas a partir do dia 1º de agosto de 2021. Tá? Então, as multas foram para 2021. Só que, no final, agora, de agosto, o que aconteceu? Na hora de olhar a medida provisória 959, o Senado, diferentemente da visão da Câmara, trouxe a LGPD para esse ano, para ela entrar em vigor agora em setembro. Então, isso surpreendeu a todos. Todo mundo estava esperando que a LGPD só fosse entrar em vigor em 2021, e aí veio esse resultado, tá? Então, esse aqui é só um resumo para vocês. Então, nós tínhamos a medida provisória que jogava a LGPD para maio de 2021. Na Câmara dos Deputados houve um combinado articulado político para que trouxesse para 31 de dezembro de 2020, mas no Senado houve uma manifestação da LGPD entrar em vigor ainda em setembro desse ano, ou seja, 15 dias úteis após o seu recebimento ali na presidência. Contando 15 dias úteis do dia 26 de agosto, nós temos ao redor do dia 17 de setembro, entra em vigor no dia útil seguinte, que dá o dia 18 de setembro, tá? Então, a gente passa a ter uma legislação de proteção de dados entrando em vigor agora no mês de setembro, mesmo mês aqui da do nosso evento. Por isso, todos os projetos em andamento de inovação, de uso de reconhecimento facial, já passam a ter que estar em conformidade com a proteção de dados pessoais. E aí também venho junto, né, com a pressão toda do Senado para a entrada em vigor da LGPD, a ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, pelo decreto 10.474, 10.474. Tá? Então, temos agora tanto a LGPD entrando em vigor, como temos a autoridade saindo também com seu decreto regimental. E aí forma-se o conselho diretor e o conselho consultivo, ambos. Então, o que a gente tem que priorizar? Temos que ter política de privacidade atualizada, temos que indicar o encarregado, que é o DPO, temos que ajustar o clausulado de contrato, controlador e operador, atualizar políticas de RH, fazer aviso de privacidade nos ambientes de tratamento de dados, como de visitante, iniciar a gestão de consentimento, iniciar atendimento de requisição dos titulares, fazer campanha educativa da LGPD, estar preparado tanto para medidas preventivas como para resposta a incidentes, que é o dever de reporte, de reportar o incidente do 48, né, que é muito importante, e iniciar um relacionamento com a autoridade. Tudo isso vem no pacote, gente. Então, imagine que se você está aí caminhando dentro de todo um trabalho que você quer estar em conformidade com a lei, acelera, porque a lei já está aí, né? Eu agradeço a atenção de vocês, né? Quem tiver aí a vontade de fazer e saber mais de proteção de dados, eu tenho vários cursos online, né? A gente também está com várias oportunidades lá no escritório, e fica aqui também indicação de alguns livros. Eu tenho 26 obras publicadas, tenho várias de proteção de dados pessoais, para quem quiser saber, quem quiser aprender mais sobre o tema, e ficam os meus contatos. Quem quiser me seguir no LinkedIn, estou sempre atualizando também sobre essa temática. Agradeço muito aqui a participação no evento com vocês.